Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre wearables e as novidades que estão vindo por aí, movidas à inteligência artificial. Será que essas categorias chegaram a um beco sem saída? Fiquem comigo que a gente já volta. A gente vem acompanhando aqui no canal todos os lançamentos na área de wearables, novos dispositivos e agora novos dispositivos movidos a inteligência artificial. Nessa semana a gente teve mais informações sobre a empresa Humane e o seu chamado AI Pin, uma espécie de broche ou alfinete ali, né, um quadradinho que você prende aqui na roupa, movido a inteligência artificial. O dispositivo já tinha sido mostrado em alguns eventos, a gente comentou aqui no canal, mas a apresentação ainda deixou um monte de dúvidas para as quais a empresa Humane ainda não parece ter qualquer resposta. Na última semana, inclusive, aqui nós falamos sobre inovação e miopia de marketing. Eu trouxe esse comentário aqui para o review e esse AI Pin, na minha visão, acaba sendo exatamente um problema de miopia, como a gente comentou na semana passada, no review, eu falei sobre o conceito de miopia de marketing. É o tal do desafio, né, de buscar a inovação de ruptura. E eu acho que esse também pode ser um problema inerente à categoria de wearables, por isso eu resolvi gravar esse comentário falando dessa encruzilhada, desse beco sem saída, talvez, para os dispositivos vestíveis. Por quê? Porque hoje a gente já tem uma categoria de produtos que serve ali como hub para nossa conexão com o universo digital. Que categoria é essa? São os smartphones. É uma categoria já consolidada, madura, em uma fase de mercado de muita estabilidade. Inclusive, essa é a origem, né, para a dificuldade, ali da dificuldade para trazer mais inovação para esse mercado, assunto que a gente vem discutindo bastante, por exemplo, nos 2 últimos episódios do Talk to Biz Tech, a gente falou justamente sobre isso. Mas se essa categoria está estabilizada e consolidada, a gente ainda tem outras categorias em fase de introdução e potencial crescimento. Lembrando ali de ciclo de vida de produto, né, a gente tem muitas categorias nessas fases iniciais, em especial tudo que a gente conversa hoje sobre o wearable, a gente poderia encaixar nesses estágios iniciais no ciclo de desenvolvimento de um produto. E se os nossos smartphones são os hubs de conexão com os serviços e com as plataformas virtuais, todos esses wearables que a gente tem acabam funcionando como complementos que de alguma forma dão suporte a esses serviços, oferecem algum tipo de facilidade e ajudam em determinadas tarefas. Vamos pensar nas categorias que a gente tem hoje, pelo menos as mais proeminentes, as mais importantes. Talvez a maior de todas, smartwatches, né? Os relógios inteligentes. Mas a gente tem também pulseiras inteligentes, a gente tem hoje os Smart Glass, óculos, como o modelo da Ray-Ban, que a gente já citou aqui no canal, lançado em parceria com a Meta, a gente tem fones de ouvido e a gente tem até os headsets de VR, os headsets de realidade virtual e realidade aumentada. Como complemento aos smartphones e a toda essa experiência virtual, a gente pode pensar também nos dispositivos de IoT, de internet das coisas, porque aí entram as Smart TVs, os Smart Speakers, etc. Mas esses acabam não competindo diretamente com o telefone celular, porque eles já possuem funções específicas dentro das nossas casas ou são suportes para acesso à internet, como é o caso da Alexa. Já os wearables, eles possuem uma característica particular, porque apesar de complementares, de certa maneira, todos eles buscam um lugar ao sol para se transformarem
em uma categoria autônoma. E a gente já falou sobre isso aqui também. Por quê? Porque caso um desses novos dispositivos se apresente de fato como mais conveniente, mais fácil, mais acessível para desempenhar essa função de conector, vamos dizer assim, entre o usuário e todo esse ecossistema digital, ele terá à sua disposição aí um mercado trilionário, para dizer o mínimo. E é por isso mesmo que a gente está assistindo a toda essa corrida por novos dispositivos e por novos dispositivos que representem uma ruptura com os modelos anteriores. Daí, mais uma vez, o link com o último comentário que eu publiquei na semana passada. Mas a verdade é que nenhum desses wearables tem hoje condições de substituir um smartphone em toda a sua praticidade. Todos eles vão esbarrar em alguma questão. Embora eles sejam alardeados como potenciais substitutos, porque o mercado está buscando isso, esse novo ciclo, esse novo modelo, essa ruptura, na verdade todos eles acabam esbarrando em algum tipo de limitação. Por exemplo, fones de ouvido não têm as telas. Já os smartwatches têm as telas pequenas demais, os óculos inteligentes ainda possuem muitas limitações de uso, já os headsets de VR podem ser até soluções mais completas, porém estão longe de possuir qualquer mobilidade, além de todo o incômodo de usar aquele trambolho. Fora isso, você tem os novos dispositivos como o AI PIN, que tentam criar uma nova categoria, mas que ainda estão meio que perdidos sobre qual espaço ocupar, porque ele não tem uma tela, logo ele não é um telefone, não é um smartphone, mas é propagandeado por aí como se fosse um substituto à altura para um smartphone. Então a gente está diante de uma nova categoria, talvez seria um smartphone sem tela, um screenless phone, por assim dizer, mas pelo que foi mostrado até agora, ele nem de longe tem condições de ocupar um espaço nesse sentido. Aí entra também uma questão de posicionamento, porque ele não tem um posicionamento claro como wearable, ou seja, um vestível, até porque a gente parte do princípio, de wearable como algo que a gente já utiliza, uma vestimenta, um acessório que a gente já usa, um óculos, um relógio, um fone de ouvido, talvez daqui a pouco um boné, um chapéu, uma viseira, um brinco, mas o AI PIN não é nada disso, não é nada que a gente já utilize no dia a dia e que possa ser substituído por aquilo que a gente já utiliza, porém movido por tecnologia. E aí a gente cai nesse beco sem saída e, na minha visão, o AI PIN é o melhor exemplo desse beco sem saída para a categoria de wearables. Por quê? Porque enquanto categoria ele busca ser uma alternativa aos smartphones, mas acaba sendo mesmo um protótipo até meio tosco, parece coisa daqueles filmes de um futuro meio maluco, que as pessoas usam equipamentos e aparelhos que na prática não fazem muito sentido. Mas se a gente está falando de uma disputa entre categorias de produto, e se a ideia é que algum deles seja uma categoria melhor e que acabe matando os smartphones, aí a coisa teria que ser totalmente reformulada. Vejam que da mesma forma que os smartphones mataram, por exemplo, os players de MP3, mataram as máquinas fotográficas digitais, mataram aqueles aparelhos de GPS que a gente comprava para usar dentro dos automóveis, aí realmente o AI PIN e qualquer outro desses wearables está a anos-luz dessa tarefa. O AI PIN em especial, ele não se enquadra em qualquer outra categoria, ele não é um relógio, não é um fone de ouvido, não é um óculos, nem tampouco um capacete, e aí esse AI PIN precisa inventar uma nova categoria para ele próprio, o que acaba sendo muito mais complicado pela perspectiva de marketing, pela perspectiva de adesão do consumidor, de perspectiva até de comportamento, de entender o comportamento do consumidor e de como as pessoas vão consumir e vão aceitar com maior ou menor facilidade essas novas ideias que surgem por aí. E se ele quiser substituir o smartphone no seu próprio terreno, teria que se tornar
também um smartphone, o que aparentemente ele não quer, pois ele quer de fato ser uma nova categoria, como a gente já discutiu aqui. A ideia é romper com esse domínio dos smartphones e criar uma nova categoria que aí passe a dominar, a ser esse hub entre consumidor e ecossistema digital. Mas a melhor coisa que o AI PIN poderia trazer para ajudar a si próprio é colocar uma tela, ter uma tela de fato, e aí ter todo um ecossistema ali que vai girar ao redor daquela tela. Sem falar na questão do preço, se eu não me engano, o dispositivo está sendo colocado aí na casa dos $700, o que é um preço bastante salgado, e ainda tem uma assinatura de uso ali para uso mensal, e aí todo esse custo está muito além da utilidade que aparentemente esse dispositivo possui. Tendo ou não uma categoria para chamar de sua, eu acho que nesse momento todo o wearable acaba esbarrando no mesmo problema. A gente conversou também no último Tech, né, com o nosso amigo Renan Peixoto sobre a parceria entre o lendário Jony Ive e a OpenAI para criar um novo dispositivo. Será que pode sair alguma coisa de muito diferente dessa parceria? E seria de fato um wearable? E se tiver tela, então não vai ser um smartphone, porém vai tentar se vender como algo diferente de um smartphone? Então percebem como isso acaba sendo, parece simples, mas no final das contas pode ser bem complicado para você tentar encaixar uma nova categoria ali, ou tentar se distanciar das categorias atuais, das categorias que já estão consolidadas. A gente poderia pensar também no smartphone sem tela? Então seria uma nova categoria, uma variação dos smartphones, os smartphones screenless. Mas sem tela, como é que ficam as principais funcionalidades de um dispositivo móvel hoje? Que entre as principais atividades é nossa tela para consumo de conteúdo, para aplicativos de mensagem, para consumo de redes sociais, para aplicações web, para compras, para você acessar o sistema bancário. Quer dizer, tudo isso sem uma tela, como é que vai funcionar? Fica extremamente comprometido, no meu entender. Ah, Bruno, mas tem a inteligência artificial integrada. Ok, mas até o momento isso é muito mais conversa do que algo efetivo. Isso é tudo muito discurso publicitário. O app do ChatGPT já funciona muito bem em qualquer smartphone. Inclusive, eu falei numa live recente aqui do Up to Date sobre o quanto a OpenAI estava faturando com o sucesso do aplicativo do ChatGPT. Então, dizer que esses novos wearables possuem um assistente de inteligência artificial, são movidos aí, mas desculpa, isso é chover no molhado. Na prática, não faz a menor diferença para o que a gente já tem de possibilidade de tecnologia com um smartphone tradicional. E aí a gente chega no beco sem saída dos wearables. Claro que sem saída, por enquanto, a gente ainda não sabe o que pode vir por aí. Mas hoje a verdade é que eles não passam de acessórios descolados que funcionam ali como um complemento dessa experiência com ecossistemas digitais. E como complementos, eles ainda vão orbitar em torno de uma categoria principal. A categoria principal que a gente já sabe qual é, os smartphones, com zero probabilidade de tomar o seu lugar. No meu entender, esse é o grande desafio que os wearables vão ter daqui por diante. Certamente que a gente ainda vai ver coisas totalmente diferentes, mas no final das contas, pelas perspectivas que temos hoje, ainda é mais fácil que tenhamos uma reformulação da categoria smartphones do que a ascensão súbita de um desses dispositivos. É importante a gente ressaltar também que uma inovação muitas vezes vai depender de outros avanços para se consolidar. Isso é muito colocado, inclusive, nesse livro aqui, que eu separei para mostrar para vocês, que é o Inovação e Espírito Empreendedor, do grande Peter Drucker. Então ele coloca muito esses exemplos de como uma inovação é pensada em determinado momento da história e às vezes 10, 15, 20 anos depois, a partir de outros avanços e de outras demandas, aquilo ali encontra uma espécie de convergência com outras questões e aí se consolida como uma inovação de fato.
resta a gente esperar, acompanhar, ver o que o futuro nos reserva. Certamente vai ser algo bastante interessante da gente acompanhar daqui por diante. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Até lá!